Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos ao último episódio da segunda temporada de Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Isabela Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Fernanda Campos sobre imagens da Península Ibérica na literatura de viagens do século XVIII. Fernanda Campos é investigadora integrada do Cham, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em História do Livro, da Leitura e das Bibliotecas no Antigo Regime. Bem-vinda, Fernanda, e obrigada por aceitar o nosso convite. Conversando com a Fernanda, poderíamos falar sobre muitos temas, mas desta vez concentramos-nos nas imagens que os viajantes do século XVIII projetaram sobre a Península Ibérica nos seus escritos. Existia o mesmo interesse por Portugal e por Espanha, ou havia mais interesse em relação a um destes dois países? Antes de mais, queria agradecer o seu convite para este podcast. Não sou propriamente uma especialista em livros de viagem do ponto de vista literário, mas sempre me interessaram num contexto histórico específico em que somos o outro, vistos e avaliados por alguém de fora. Quanto à sua pergunta, são eventualmente mais os livros de viagem à Espanha, sobretudo se contarmos também os relatos de viajantes espanhóis, mas não posso dizer que seja grande a diferença. Há também vários livros que combinam a viagem à Espanha com a de Portugal. E que retrato é feito de um país e do outro? Que paisagens, que monumentos, que instituições, que classes sociais é que são mais abordadas? E que retrato é feito da população portuguesa e da população espanhola? Deixe-me começar por uma breve contextualização ao conceito de viagem no século XVIII, fruto das grandes mudanças que ocorreram na Europa. O objetivo primeiro do viajante do iluminismo é adquirir conhecimentos e, preferencialmente, partilhá-los. Todos escrevem afirmando a veracidade das suas descrições, mas no que diz respeito a países como Portugal e Espanha, a descrição é crítica, mais negativa que positiva e sempre em comparação com a realidade sociocultural do país de origem do viajante. Nas paisagens pode dizer-se que Portugal fica em vantagem à Espanha e no clima também. Pelo menos não existem as queixas à travessia do deserto como a que caracterizava a viagem de e para Madrid. Portugal é louvado pelo clima ameno e pela abundância de rios, árvores, arbustos e frutos. O Bussaco e Sintra, sobretudo estas, são consideradas verdadeiras maravilhas. Para os viajantes que percorreram o país, em Coimbra é a universidade que recolhe mais adjetivos, mas há boas referências ainda que mais raras, por exemplo a Cascais, Évora e Óbidos. Quanto a monumentos, os castelos, mosteiros e igrejas em geral são referidos. Por exemplo, o Mosteiro de Alcobaça e o da Batalha, sendo de destacar em Lisboa a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, e para os viajantes do final do século é muito elogiado o Terreiro do Paço. O facto de a população de ambos os países ser considerada muito amiga de luxos e ostentação, esta é a opinião geral, faz com que, por exemplo, seja criticado o ouro que os viajantes encontram no interior das igrejas, até pelo contraste com a pobreza de muita população. Há que ter em conta também que muitos dos viajantes não são católicos. O preconceito nesses casos é maior e as críticas também. Quanto às classes sociais, os viajantes procuram informar plenamente os prospectivos leitores. Alguns, pelos contactos que estabeleceram, descrevem com mais pormenor, por exemplo, a aristocracia, positiva ou negativamente, pela forma como acolhiam os estrangeiros e pelo modo como viviam. Todos reconhecem que havia diferenças sociais e que a população em geral era pobre, quer a do campo, quer a da cidade. Todos achavam os espanhóis mais alegres, sempre a cantar e a dançar. No acolhimento e simpatia ganham os portugueses. Os espanhóis são descritos como sendo altivos. As mulheres portuguesas e espanholas são muito elogiadas pela beleza, sobretudo os olhos e o cabelo negros, a pele e os dentes brancos, mas não há consenso quanto ao vestuário e comportamentos. Devo dizer que para uns elas andam sempre muito tapadas e são pouco acessíveis. Para outros destapam-se muito e, sobretudo, as espanholas são menos recatadas que as portuguesas. Ana Vicente escreveu um livro sobre as mulheres portuguesas vistas por estrangeiros nos séculos XVIII, XIX e XX, editado em 2001, e dá-nos uma panorâmica muito detalhada sobre este assunto. No geral, e com poucas exceções, aquilo que lemos é muito preconceituoso e tendencialmente enfatiza o ridículo e o negativo.
Quando os autores pretendem vir a servir de guia para viajantes, abundam os conselhos sobre os assaltos, as estradas, normalmente más, as hospedarias, em regra péssimas, a comida também má e estragada pelo azeite, mas também indicam o que se deve ver, e é muito, e o que se deve evitar. Todos afirmam que é preciso muita paciência porque nada funciona bem e algum dinheiro. Esses viajantes vão à procura de conhecer aspectos concretos ou simplesmente viajam pelos territórios sem ter definido à partida pontos de interesse? Depende um bocado da situação. Quem vem em missão tende a descrever o sítio ou sítios onde tem de viver ou por onde tem de passar. As suas impressões serão melhores ou piores consoante a disposição com que faz a viagem, pode vir contrariado, e aquilo que vai encontrando. Estão neste caso os militares, os diplomatas, os artistas ou os cientistas. Em alguns casos, o viajante refere que já tinha informações sobre certos monumentos ou sítios e por isso os foi propositadamente visitar. Como aliás fazemos hoje com os nossos guias turísticos, Exatamente. já assim funcionava. E na maioria dos casos estas pessoas estão de passagem pela Península Ibérica, viajando para outros destinos, ou vêm visitar mesmo estes territórios? Nas obras setecentistas que conheço, há sobretudo os viajantes que vêm para estes territórios, ou só para um deles, por vezes passando por outros. Como referi, muitos vêm em missão e depois regressam ou são mandados para outro sítio. A forma como viajam por terra e ou por mar também condiciona a experiência. Repare-se que não são viagens de exploração nem de descoberta. É o chamado homo viator, na expressão do historiador Roger Chartier. E assim vai dar testemunho das suas andanças, sendo o leitor ou apenas o chamado viajante de sofá, ou um curioso pelo mundo que o rodeia, ou então um prospectivo viajante que recorre ao livro para antecipadamente se preparar para a viagem ou desistir dela. Também acontecia. Também acontecia. Os viajantes conhecem as línguas peninsulares de forma a contactar diretamente com os portugueses, com os espanhóis, vão às casas, convivem com as pessoas locais ou simplesmente veem de fora, na rua ou noutros espaços públicos. Ou seja, dito isto de outra maneira, há um conhecimento empírico que permite aos viajantes tirar conclusões sobre a realidade com que contactam e depois sobre a qual escrevem? Começando pela sua primeira questão, não conhecem as línguas, o que dificulta os primeiros contactos em Portugal e em Espanha. Procuram concidadãos, ou já lhes vêm recomendados, e são esses que os podem orientar e até levar a conviver e visitar portugueses ou espanhóis, conforme o caso. Mas há até quem fique escandalizado por haver espanhóis e portugueses que não falavam inglês. Há igualmente muitas invenções sobre convivência, por exemplo, não se indicando o nome da pessoa visitada ou alterando factos relativamente banais para os tornar mais escandalosos. Na maioria, vêm de fora, na rua e nos espaços públicos, que em alguns casos frequentam, como foi o caso dos teatros e até mais tarde a ópera, e em resposta à sua última questão, pode haver um conhecimento empírico que lhes permite perceber o modo de vida porque alguém lhes deu conselhos ou leram livros para se prepararem. A Fernanda falou já em preconceitos em relação a portugueses e espanhóis por parte de alguns destes viajantes. Depois da viagem, esses preconceitos desaparecem ou são reforçados? Por aquilo que ficou escrito, vê-se que os verdadeiros preconceituosos são a esmagadora maioria e pouco ou nada alteram o seu juízo, sendo que, em alguns casos, até reforçam o preconceito. Podem também mostrar aquilo que os ingleses chamam condescendência. Pronto, não conseguem ser melhores, coitados, bem querem, mas não conseguem. Sim. Nestes textos, pode-se dizer que há uma homogeneidade em relação a Portugal e a Espanha, ou são apresentadas diferenças entre estes dois países? E já agora, uma outra curiosidade, se dentro de Espanha são reconhecidos os diferentes povos, os galegos, os catalães, os bascos e por aí fora? Digamos que a homogeneidade é só na definição genérica e mais ou menos explícita sobre a inferioridade dos dois países face à Europa do Centro e do Norte. Mesmo a Itália é considerada superior em história, monumentos e paisagens, superior aos países da Península Ibérica. As diferenças entre os dois países têm a ver, por exemplo, com o vestuário, a vida social,
onde, lá está, os espanhóis ganham aos portugueses, a cortesia, onde ganham os portugueses, sendo que num caso e noutro possam ser assinalados diferentes comportamentos conforme as várias regiões espanholas e até as portuguesas. Portanto, num sítio ser-se mais o português ou o espanhol ser mais, digamos, avesso ao contacto com o outro, e noutros casos ser bastante aberto e estar disponível para o receber. Não me pareceu, pelas obras que conheço, que implique mais do que uma eventual melhor impressão aqui e menos ali, que pode também ter a ver com o clima ou com a forma como o viajante foi tratado. São fruto do acaso, e as apreciações podem até ser antagónicas quando comparamos diferentes obras, ou seja, num determinado sítio diz-se que se foi muito bem recebido, noutro pode-se dizer que não se foi bem recebido. Dependem, portanto, da experiência vivida, ou inventada, que também há muita, pelo viajante. E ouvindo-a, surge-me aqui uma outra pergunta, que se estas imagens que encontramos nestes relatos são verídicas, ou seja, são historicamente fiáveis. Há as duas possibilidades. O preconceito, a experiência vivida e, sobretudo, o facto de não saberem as línguas podem gerar relatos exagerados, quando não fictícios. É o caso de conversas que supostamente o viajante teve com esta ou aquela pessoa, de onde resultam opiniões sobre os padres, os ministros, os monarcas dos dois países, que às vezes nem cronologicamente fazem sentido. Considero com alguma veracidade aquelas imagens que surgem em todas, ou pelo menos na maioria das obras. Ou seja, o atraso cultural e civilizacional face aos outros países para lá dos Pirineus, a falta de indústria, o pouco e deficiente comércio, o excesso de riqueza da Igreja, a pobreza generalizada, a crendice e a superstição, a ignorância e, num registro mais imediato, a sujidade das ruas, a hospedaria com as suas moscas e percevejos, os maus transportes e estradas, os assaltos, a comida, sobretudo o azeite, que, como eu já disse, os ingleses e outros detestavam, bem como o alho e os coentros, e as diversões como as touradas. Pela positiva, quase todos louvam o bom acolhimento em Portugal, o peixe abundante e a carne, especialmente a do porco, ainda que alguns digam que os portugueses não sabiam cortar a carne. Há algumas paisagens, alguns palácios, monumentos e sítios, a abundância de frutas e o vinho, bem como a amenidade do clima. Ter em conta que nem todas as narrativas correspondem a testemunhos verdadeiros, mas sim a cópias de outras narrativas e por vezes a uma certa invenção. Por outro lado, vemos na forma de escrever que muitas narrativas, por serem feitas em comparação com o ambiente de onde vem o viajante, como atrás se disse, são particularmente preconceituosas e negativas. A Fernanda falava, por exemplo, nas descrições da sujidade. Seriam assim tão diferente essa realidade cotidiana em Portugal e Espanha e nos países de origem? Não eram, não. Porque houve uma obra que foi muito lida, que era o Tableau de Paris. Essa obra que foi censurada em França e assim, porque era, de facto, era um horror. Paris era um sítio, um antro de porcaria e assim. Londres, eu sei que é um pouco mais tarde, mas basta ler o Dickens ou outro qualquer para ficarmos a ver que as ruas eram uma desgraça, as pessoas, havia gente muito pobre, portanto, não posso dizer que houvesse muita diferença. Há também que ver que, primeiro, muitas das pessoas que vêm estão habituadas a um determinado nível. Segundo, muitos deles já vêm com preconceito, ou vêm contrariados ou vêm já com preconceito. E, portanto, a atitude que tomam é de generalização e, como eu vou adiante dizer, há alguns que conseguiram ultrapassar isso e tentar ver as coisas com uma certa equidade. E quem são estes viajantes escritores? Quem são estas pessoas? São homens, são mulheres? Que nacionalidade? Vêm de que países? De que classe? Que língua é que têm? Que profissão? Se é que têm uma profissão? Bem, vou tentar resumir dentro do tempo disponível, mas recomendo, por exemplo, as obras de Castelo Branco Chaves e de Maria Filomena Mónica, mais recentemente, que se dedicaram a esta matéria de forma muito mais completa. Os viajantes são geralmente homens. De mulheres só conheço o livro de Madame d'Aulnoy, francesa, mas que é um relato do século XVII. Foi editado em 1691 e relativo a uma viagem que não se sabe se foi verdadeira, a Espanha, em visita à sua mãe.
E também o de Mrs. Marion Bailey, inglesa, relativo a uma viagem e estadia em Portugal acompanhando o marido em missão e que esteve cá entre 1821 e 1823. Portanto, não está bem dentro deste âmbito cronológico. No século XIX há mais testemunhos femininos de viagens a Portugal e Espanha, não há dúvida. O livro de Bailey, por exemplo, foi traduzido para português e está publicado pela Biblioteca Nacional, tal como vários outros relatos de viagens por iniciativa da professora Maria Leonor Machado de Sousa, que era especialista em livros de viagens e que foi professora da FCSH quando foi diretora da Biblioteca Nacional, e a quem aqui presto homenagem. Os homens são franceses, como o médico Charles-Frédéric Merveilleux, que esteve ao serviço de Dom João V e cujas descrições tendem para a pura invenção, o exagero e a licenciosidade. Joseph Carrère, também médico, mas já no final do século, e em fuga, portanto era uma pessoa que estava expatriada, deixou um dos retratos mais negativos de Lisboa, político, religioso e social. O general Charles Dumouriez, com uma vida aventurosa, escreveu sobre Portugal em 1766, enquanto espião do rei Luís XV. Portanto, está a ver a variedade que nós temos aqui de pessoas que escreveram. Para além de Portugal, refere também as colónias, é o único que o faz. Há vários viajantes ingleses, como William Beckford, um aristocrata que era católico, e que estava aqui no exílio, que se integrou bem na alguma aristocracia portuguesa e que escreve com um registro muito pessoal e sempre saudoso da vida em Inglaterra, fazendo um relato, se não negativo, pelo menos pouco favorável, com exceção do gosto por Sintra. Noutros registros temos, por exemplo, James Murphy, que era um arquiteto inglês que veio para Portugal estudar a arquitetura dos nossos monumentos principais e cuja obra, para além das notáveis gravuras, inclui uma apreciação muito completa de usos e costumes. Entre os militares que estiveram na península temos os majores James Ferrier, que escreveu com o pseudónimo Arthur William Costigan e que foi um dos mais cáusticos relatos de Portugal. E o William Dalrymple, que faz uma detalhada descrição de Espanha e de Portugal, também preconceituosa, tal como Richard Swiss, que aliás viajou por muitos outros países, e ainda Robert Southey, poeta que viajou por Espanha e teve uma breve passagem por Portugal. De outras nacionalidades temos dois viajantes italianos, o conde e diplomata Giuseppe Gorani, que esteve em Portugal no final dos anos 60, e Giuseppe Baretti, um dos primeiros viajantes que visitou Lisboa pouco depois do terremoto e que faz uma descrição, teve em 1760, portanto ainda não estava reconstituída a cidade. A narrativa acerca de Lisboa é relativamente moderada em Gorani, que privou com o Marquês de Pombal, mas muito negativa e insultuosa em Baretti, ainda que elogiosa para a ação do Marquês. Temos também um alemão, Heinrich Friedrich Link, que era botânico e fez a viagem para recolher e estudar a flora. Um sueco, Karl Israel Ruders, pastor protestante, que vinha exercer em Lisboa, estes dois com narrativas muito interessantes e completas, sem exageros nem invenções, indicando aspectos menos bons, mas sabendo destacar outros pela positiva, aliás na maioria, porque correspondiam ao que se fazia nos seus países. E quando lemos estes relatos, qual era o objetivo quando eram escritos? Eram apenas testemunhos de viagem ou têm também objetivos comerciais, objetivos religiosos, militares? E quando são escritos para serem publicados? Estes que conheço são testemunhos de viagens e são feitos ao gosto da época. Alguns, como indiquei, viajaram por razões militares, é verdade. Ruders veio por razões religiosas, como disse. Merveilleux e Carrère eram médicos, Murphy era arquiteto e Link cientista. Para além das narrativas, há também, porque isto são narrativas, não são propriamente guias para viajantes, não é? Podem dizer, olha que aquilo é tão mau, não vale a pena ir lá. Mas são narrativas das suas experiências. Mas há também um guia para viajantes, intitulado Délices de l'Espagne e de Portugal, que é muito completo e ilustrado, com excelentes gravuras, escrito por um autor desconhecido e publicado em Leiden, em 1715, que contém não só uma história de Espanha e de Portugal, uma ampla descrição geográfica dos dois países e das suas cidades, com indicação dos monumentos e sítios a visitar e os inevitáveis avisos aos prospectivos viajantes.
No geral, havia intenção de publicar. Houve outros que ficaram manuscritos, pronto, não ocorreu, mas penso que havia sempre uma intenção de publicar. Ainda que nos prefácios alguns autores declarem, como era uso na época, não tinham intenção nenhuma de publicar, foram os amigos que insistiram, enfim, essas coisas. Uma retórica. Uma retórica, exato. Estas obras, com exceção das de Alice, tomavam a forma de diário. Anotava-se o dia e descrevia-se o que acontecera e a impressão recolhida. Ou então assumiam um caráter epistolográfico. Começavam cada episódio por uma data, menção do local e podiam conter expressões como caro amigo ou cara mãe ou qualquer coisa assim, portanto, para dar a ideia de que era verdadeiramente uma carta. Podiam ainda conter avisos para os futuros viajantes, pela positiva ou pela negativa, mas no geral, como eu disse, estes relatos não eram verdadeiros guias de viagens, antes pretendiam sobretudo relatar uma experiência. De notar também que a possibilidade de editar a narrativa era quase que uma imposição ao viajante do século das luzes. Viajava, tinha que divulgar. Pensando nisso, na publicação, na edição, estes textos eram também lidos em Portugal e em Espanha? E se sim, quais eram as reações por cá? Penso que alguns destes livros podiam existir numa ou noutra biblioteca, e é plausível que estivessem disponíveis para venda, sobretudo no final do século. Por exemplo, Ruders, o pastor sueco que, como atrás disse, esteve em Portugal entre 1798 e 1802, leu um livro sobre Portugal enquanto fazia a viagem, para se preparar. Mas já em Lisboa leu outros dois. O Étape Raison du Royaume de Portugal, da autoria do general de Dumouriez, que já falei atrás, que até conheceu mais do que uma edição, e também o famoso Tableau de Lisbonne de Joseph Carrère. No entanto, pelos livros de viagens que encontrei referidos em catálogos do século XVIII e nos exemplares que se encontram em algumas bibliotecas patrimoniais, especialmente na BNP, não me apercebi que houvesse grande interesse por relatos de viagens a Portugal e a Espanha e, de certa forma, percebe-se a razão. Estávamos cá, não íamos comprar, pronto. Só determinadas pessoas por terem interesse sem saber qual era a opinião que tinham sobre nós. Já os livros de viagem a Roma e a Paris, bem como a Itália em geral e à Terra Santa, esses estão bem representados em antigas bibliotecas particulares, tal como alguns guias que abrangiam vários países e regiões do mundo. Um aspecto importante, autores como Dumouriez, Dalrymple, Costigan, Carrère, Twisse, James Murphy e Robert Southey não foram traduzidos para português nos anos seguintes à sua publicação. Isso também pode limitar, não é? Claro. Em contrapartida, foram rapidamente produzidas traduções francesas, inglesas e alemãs de algumas destas obras, familiarizando os respectivos públicos leitores com as características das regiões, das pessoas e da sociedade portuguesa ou espanhola, vistas por estes autores, desempenhando assim um papel importante até na construção da imagem. O relato de viagem no século XVIII é já um género literário e editorial reconhecido. Para os autores e leitores define-se como um conhecimento vivido em primeira mão. No caso das viagens à Espanha e a Portugal, predominava o preconceito ligado à Inquisição, aos autos de fé, e alguns autores procuravam até nas feições dos autóctones e, em alguns costumes, uma herança morisca. Foi o caso, como eu disse, das Délices de l'Espagne e de Portugal, que copiava uma obra anterior e que teve ainda uma segunda edição chamada Annales de l'Espagne e de Portugal e que foi proibida de circular em Portugal e confiscados os possíveis exemplares existentes devido à descrição das ações da Inquisição e dos autos de fé. No entanto, quem tinha licença para poder ter estes livros teve-o na mesma, e assim sabemos que pelo menos existiu um exemplar na Biblioteca do Mosteiro de São Vicente de Fora e outro no Colégio de São Pedro em Coimbra. Quanto às reações à leitura destas obras, quero crer que não foram muito apreciadas pelos leitores portugueses e espanhóis. Pois. Muito bem, muito obrigada, Fernanda, por nos contar tantas destas descobertas. Obrigada. Eu é que agradeço à Isabel esta oportunidade para falar de livros de viagens de autores estrangeiros em Portugal. E pronto, e para os interessados em conhecer melhor esta temática, recomendo aqueles livros que já falei há pouco, e que são eles também cuja leitura me ajudou a construir esta entrevista.
Muito obrigada, Fernanda. Obrigada também a quem nos ouve. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Fernanda Campos, doutorada em História e com uma pós-graduação em Ciências Documentais. Foi subdiretora da Biblioteca Nacional entre 1992 e 2006 e coordenou organizações nacionais e internacionais ligadas a bibliotecas nos domínios da normalização bibliográfica, gestão e valorização de coleções patrimoniais, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias de informação e comunicação e cooperação internacional. Fernanda Campos foi professora na Universidade de Lisboa, no Misqueté e na Universidade Autónoma de Lisboa. As suas áreas de interesse e investigação são a história do livro, da leitura e das bibliotecas no Antigo Regime, com destaque para o século XVIII. Regressamos no outono com a nossa 3ª temporada. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.